Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Esse é o segundo vídeo do segundo módulo do curso de inglês para sala de aula aqui do canal. Esse módulo é exclusivo para tempos verbais. No primeiro vídeo eu falei sobre o Present Continuous. Hoje eu vou falar sobre o Simple Present. Ele é o tempo que lida com o hoje, com a rotina, com o cotidiano, mas não necessariamente com o agora. Isso fica no primeiro vídeo. Quando eu digo eu durmo aqui, eu estou falando do hoje, do que normalmente acontece comigo, mas não significa que agora, no momento da fala, eu estou dormindo. Esse é o presente do indicativo no português e o Simple Present no inglês. Mas, ao contrário do português, onde cada verbo apresenta 6 conjugações, eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis, eles dormem, no inglês a gente só precisa de 2 conjugações, uma geral e uma para a terceira pessoa do singular, ou seja, para aquelas pessoas que representam ele ou ela, no caso, he, she e it. A construção da conjugação geral vai ser a mais simples possível. A gente começa com o sujeito, a pessoa da frase, depois coloca o verbo principal conjugado, que no caso é só sem a partícula to, e por fim o complemento do verbo. Então, o exemplo que eu dei no inglês ficaria I sleep, que é o verbo dormir, e here, que é aqui. Bem simples, né? O que costuma complicar as pessoas é justamente a conjugação para a terceira pessoa do singular, porque ela precisa observar 3 regras, que, por sinal, são as mesmas do plural, que a gente viu no módulo anterior. A primeira regra diz que se o verbo termina com consoante y, como cry ou chorar, a gente tira o y e acrescenta o ies, ficando cries. A segunda regra, de forma simplificada, se aplica aos verbos terminados em S, H, O, X ou Z, como miss, perder, wash, lavar, go, ir, mix, misturar ou buzz, zumbir. Neles, a gente não tira nada e acrescenta ES, ficando misses, washes, goes, mixes e buzzes. Eu particularmente ensino nessa ordem porque fica um pouco mais fácil de lembrar. Shots. E a terceira regra é para todos os outros verbos. Aí, a gente só coloca o S. Então, work, trabalhar, fica works. E play, jogar, fica plays. Assim, se eu for reescrever a frase do meu exemplo com o he como pessoa, ela vai ficar he sleeps here, já que o verbo sleep termina com P, o que coloca ele na terceira regra. Aqui vale uma observação que eu sempre faço para os meus alunos presenciais. Muitas vezes a preguiça vai nos fazer esquecer que a primeira regra é só para a consoante y e vai aplicar ela para qualquer y. Não é raro ver pessoas escrevendo plays com IES, só que antes do y, de play, tem uma vogal, não uma consoante. Então a regra que se aplica é mesmo a terceira. Deu para entender? Essa é a construção básica afirmativa do Simple Present. Para construir as formas negativa e interrogativa, a gente esbarra num pequeno detalhe. O fato de o Simple Present ser um dos poucos tempos verbais que não apresentam verbos auxiliares na forma afirmativa. E por que isso é um problema? Porque a gente viu, tanto lá no módulo 1 quanto no vídeo anterior, que para construir negações, basta eu colocar o not depois do verbo auxiliar. Sem auxiliar, onde eu coloco o not? Além disso, para fazer perguntas, eu troco a posição do verbo auxiliar com a pessoa da frase. De novo, sem auxiliar, o que eu troco de lugar? A questão aqui é que o Simple Present tem um verbo auxiliar, ele só não aparece na forma afirmativa. Esse auxiliar é o verbo to do. Mas não basta eu simplesmente usar o to do, porque o inglês tem outra peculiaridade. No geral, os verbos auxiliares ajudam não só na forma da frase, mas em todo o funcionamento do verbo. No caso do Simple Present, sempre que ele estiver presente, é ele quem vai ser conjugado, do mesmo jeito que foi o verbo to be no Present Continuous. A conjugação aqui vai obedecer às mesmas regras da forma afirmativa. Então, para a maioria das pessoas, basta eu colocar o do mesmo. Ele só vai mudar na terceira pessoa do singular, ou seja, no he, she ou it. Aí, ele vai ser conjugado como does. E por quê? Eu vou te dar 5 segundos para tentar deduzir.
Isso aí é por causa das regras de conjugação. Eu me senti a própria Dora Aventureira agora. Eu espero que você tenha respondido isso mesmo. Como o do termina com O, ele se enquadra na segunda regra e por isso recebe o ES. Mas não é só isso! No Simple Present, como o auxiliar já está conjugado, você não precisa conjugar o verbo principal. Então, para construir a forma negativa, eu vou colocar depois da pessoa don't ou doesn't, dependendo da pessoa. E para fazer perguntas, eu vou colocar do ou does antes da pessoa, também dependendo da pessoa. E vou terminar a frase com ponto de interrogação. Ou seja, os exemplos que eu dei antes, na forma negativa, vão ficar I don't sleep here e he doesn't sleep here. E na forma interrogativa, do I sleep here e does he sleep here? Beleza? Bora exercitar? Você só precisa traduzir as frases para o inglês com a ajuda do vocabulário. Pausa o vídeo para fazer e volta depois para ver a correção. Vamos corrigir? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, a primeira, que tem o não, é uma negativa. A gente coloca a pessoa, they, coloca o negativo, no caso don't, já que a pessoa não é he, she ou it, e então completa com o verbo talk. They don't talk. A segunda é uma afirmação. Então a gente coloca a pessoa, he, como é a terceira do singular, o verbo by precisa receber uma das regras, e como ele não termina com consoante y, nem com s, h, o, x ou z, ele recebe o s, buys. E a gente completa com with me. He buys with me. A terceira também é uma afirmação, sem terceira pessoa do singular. Então fica simples. A pessoa é o we, o verbo é play e o complemento é well. Tudo no vocabulário. We play well. A quarta é uma afirmação com she. Logo, o verbo assistir, watch, precisa de regra para ser conjugado. Como ele termina com H, ele entra na segunda regra. Então a gente coloca ES. O resto está no vocabulário. She watches this channel. A quinta é uma pergunta. Então a gente começa com do ou does. Como a menina equivale a she, precisa de regra para conjugação. Então a pergunta vai começar com does. A menina é the girl. O verbo é cry e o complemento é a lot. Does the girl cry a lot? Não esquece do ponto de interrogação. A sexta é a afirmação com verbo sem regra, então fica simples. You study together. A sétima é uma afirmação com he. O verbo like entra na última regra, então a gente vai ter he likes pizza. A oitava é uma negativa com regra, já que a caneta equivale a it. Então temos this pen doesn't work. Como está explicado no vocabulário, o verbo work, que significa trabalhar quando está ligado a pessoas, quer dizer funcionar quando está ligado a coisas. A nona é uma afirmação também com it. Então o verbo fly, que termina com consoante y, vai entrar na primeira regra. Ele perde o y e recebe IES. That bird flies high. E a última, uma pergunta sem regra, fica Do you wake up early? E assim a gente conclui o exercício. E aí, como você se saiu? Eu espero que você tenha acertado tudo. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!